Vamos falar agora de planejamento. Planejar é estudar, organizar, coordenar ações a serem tomadas para a realização de uma atividade visando solucionar um problema ou alcançar um objetivo. Na educação, o planejamento envolve a integração do professor-aluno, como as relações sociais, econômicas, políticas e culturais. Dessa forma, o planejamento é um guia de orientação que auxilia na concretização daquilo que se almeja. É importante ter metas, mas também é fundamental planejar cuidadosamente cada passo para atingi-las. O planejamento acompanha o ser humano desde os primórdios dos tempos. Mesmo que inconsciente, o ser humano planejava as suas ações, quer seja por uma caçada para alimentação, quer seja para ocupação de novos territórios, uma migração por conta das estações climáticas, enfim, o planejamento sempre esteve, ele sempre foi inerente ao ser humano. Planejar significa criar um rumo, criar um norte. Um rumo, um norte de onde queremos estar em um futuro um pouco mais distante ou até mesmo bem próximo de nós. O planejamento também serve para nós entendermos as competências que precisamos ter para atingirmos um futuro próximo, aquele rumo que nós definimos previamente. Além das competências, o planejamento também serve para nos orientar daquelas ineficiências que eventualmente podemos ter para conseguir atingir esses objetivos. Por isso que planejar é muito importante para o profissional moderno, porque, acima de tudo, ele, além de dar o norte, dar o rumo, que já falamos, ele também serve para fazer esta autoanálise daquelas competências, daquelas variáveis que nós devemos ter conosco para que possamos ser competitivos nesse mercado global, nesse mercado que já é, por si só, bastante complexo. Finalmente, o mundo inteiro tem usado da ferramenta de planejamento para organizar suas ações. O que isso tem a ver com o profissional do mundo moderno? O profissional do mundo moderno que já trouxer estas competências consigo, muito mais facilmente irá entender esse mundo novo que vivemos e melhor irá estar inserido nesse contexto. Ou seja, ele vai multiplicar a importância do planejamento ao invés de ser um agente que trabalhe eventualmente na contramão desse processo. Primeiramente, é importante que a empresa tenha a cultura do planejamento. Cultura do planejamento significa os gestores, eles precisam conhecer a ferramenta planejamento estratégico, precisam multiplicar os conceitos do planejamento dentro das organizações para com os seus colaboradores e precisa, sim, utilizar dessa massa crítica do conhecimento inerente a estas pessoas e efetivamente elaborar um plano que tenha eficácia e um plano que realmente saia da gaveta, que não fique na gaveta após estar concluído, que efetivamente não serve para muita coisa. Além disso, o planejamento estratégico, ele é uma ferramenta de comunicação dentro da empresa. Ou seja, todas as pessoas que compõem essa empresa, ao ler o planejamento, estarão sabendo qual é a situação atual da empresa, quais são os objetivos que a empresa tem, quais são os planos que ela tem em mente e o que as pessoas precisam fazer para estar inseridas nos planos da empresa no futuro. Porém, também é importante que as pessoas entendam quais são os planos da empresa e que elas também
se enxerguem dentro desse contexto. Porque muitas vezes aquilo que é bom para mim pode não ser bom para a empresa e vice-versa. Por último, é muito importante que as empresas tenham a devida técnica para a elaboração do planejamento estratégico. Por quê? Planejamento estratégico, como parte da ferramenta de elaboração de cenários no ambiente interno, no ambiente externo, o diagnóstico interno da empresa, das competências, das ineficiências, o externo, das oportunidades e das ameaças, quanto mais eficaz for o plano, mais próximo da realidade a empresa vai estar. E muito mais certo será o norte definido, então, por esta empresa. O primeiro passo é que as pessoas envolvidas no planejamento tenham conhecimento, não só da ferramenta planejar, mas também tenham conhecimento de economia, conhecimento de mercado, conhecimento produtivo, enfim, conhecimento necessário para determinado ramo de negócio, ou mesmo eu como pessoa, para que eu faça um planejamento para a minha vida, eu preciso também ter alguma experiência para que eu possa estar planejando algo que seja factível. Um exemplo clássico que estudávamos alguns anos atrás é o curso de datilografia. Eu não posso planejar para a minha vida ser um grande datilógrafo onde máquinas de datilografar não existem mais. Então, eu tenho que estar enquadrado, ou tenho que conhecer o futuro, ou ter uma visão, com uma certa experiência sobre esse futuro, para que eu possa iniciar qualquer tipo de plano. Após isso, cria-se então os cenários possíveis que acontecerão. Estes cenários, eles poderão sofrer influências do ambiente interno e do ambiente externo. Um exemplo de influência no cenário no ambiente externo seriam, por exemplo, políticas governamentais. O governo pode, de uma hora para outra, bloquear uma caderneta de poupança por N anos. O governo pode criar uma legislação trabalhista diferente, por exemplo, a aposentadoria, né? Ele pode levar a 80 anos a aposentadoria, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro, por exemplo, e que estas influências externas poderão alterar significativamente aquilo que nós havíamos planejado. Também temos as influências internas. Como pessoa, poderíamos citar, por exemplo, um caso de doença. Fiquei doente, não consegui estudar, não consegui falar inglês nos últimos 10 anos porque não tive dinheiro ou porque não tive possibilidade de locomoção, enfim. Então, são vários os fatores internos e externos que podem influenciar este cenário. Por isso, a determinação do cenário e a previsão do que pode estar ocorrendo no futuro é muito importante, para que a gente possa ter os planos de fuga. Depois disso, temos os cenários em mãos. Sabemos quais são as nossas competências, sabemos quais são as nossas ineficiências, entendemos quais são as oportunidades e quais são as ameaças que esses cenários poderão trazer para nós. Basta nós definirmos, então, quais são os nossos objetivos no futuro. Feito isso, se nós sabemos também o que queremos, basta agora criarmos as ações. Identificarmos quais são as ações necessárias e em que tempo elas deverão ocorrer para que a gente consiga chegar àqueles objetivos previamente determinados. Eu diria ainda que, por último, não menos importante, o acompanhamento do cumprimento dessas ações ao longo do tempo. Ou seja, nós devemos auditar aquilo que nós pretendemos, as nossas ações, full time, o tempo inteiro. Por quê? Porque se não houver esse acompanhamento, obviamente a gente não sabe
se estamos ou não conseguindo cumprir os nossos objetivos.